Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e nesse vídeo aqui a gente vai resolver a questão 26 do EQT Perito 2024.1, a primeira das dissertativas, tá? Questão que aborda aí evento subsequente. Antes da gente ler, veja só pedir duas coisas para você. Primeiro, deixa uma curtida aqui no vídeo se você gostar dele, que ajuda bastante o nosso trabalho, valeu? Segundo pedido é, se inscreve aqui no canal ativando o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui, tá bom? Então agora sim, pessoal, vamos ler a questão que diz o seguinte: a emissão das demonstrações contábeis de 31/12/23 de uma sociedade empresária foi autorizada em 1º de fevereiro de 24. Em janeiro de 24, aconteceram os seguintes fatos: descoberta de erro na mensuração de ativo relevante, declínio do valor justo do investimento decorrente de crise cambial neste mês, início de implementação de reestruturação importante. Em fevereiro, ocorreram os seguintes fatos: perda na justiça de uma causa que não havia sido provisionada, destruição por incêndio de uma instalação de produção importante. Na qualidade de perito contábil, com base em BCTG 24, CPC 24, evento subsequente, respondem no máximo 30 linhas o que se pede. A. Indique quais fatos são considerados eventos subsequentes, justifique a resposta. B. Dos eventos subsequentes, indique quais originam ajuste, justifique sua resposta. E C. Explique quando os eventos subsequentes que não originam ajuste devem ser divulgados e quais informações em relação a eles devem ser divulgadas. Justifique suas respostas. Bom, antes de tudo, pessoal, a gente precisa saber como é que a gente está sendo avaliado, né? Então, o critério de avaliação é 80% da sua nota vai ser conhecimento específico, então a capacidade de lidar com conceitos, técnicas, atividades da área, tá? Aderência ao conhecimento específico e 20% ao uso do idioma, proficiência no português, né? Conhecimento ortográfico, gramatical e textual, tá bom? Levando zero aqui no conhecimento específico, não será pontuado os 20% do idioma, tá certo? Então vamos lá. Agora sim, ó. A. Indique os fatos que são considerados eventos subsequentes e justifique sua resposta. A norma vai dizer o seguinte, pessoal: evento subsequente ao período a que se referem as demonstrações é aquele evento favorável ou desfavorável que ocorre entre a data final do período em que as demonstrações contábeis, que se referem às demonstrações contábeis, e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Dois tipos de eventos podem ser identificados: os que evidenciam condições que já existiam na data final do período que se referem às demonstrações contábeis, subsequente ao período contábil a que se referem às demonstrações que originam ajuste, e os que são indicadores de condições que surgiram após, subsequentemente ao período contábil a que se referem às demonstrações contábeis. Evento subsequente ao período contábil a que se referem às demonstrações que não originam ajustes. Então, ó, são os eventos que ocorrem entre a data final, 31/12/2023, e a data no qual é autorizada a emissão das demonstrações. Voltando aqui um pouquinho, foi autorizada em 1º de fevereiro de 2024. Então, os fatos de fevereiro não seriam eventos subsequentes, apenas os de janeiro. Então, é nesse caminho que você tem que responder o item A, tá bom? Porque ela já foi autorizada em 1º de fevereiro, então, após a autorização, ó, pelo próprio conceito de evento subsequente da norma, após a autorização, não há que se falar em evento subsequente, tá? B. Dos eventos subsequentes, indique quais originam ajuste e justifique sua resposta. Então, o que é que o CPC 24 vai dizer? A entidade deve ajustar valores reconhecidos nas demonstrações para que reflitam os eventos subsequentes que evidenciem condições que já existiam na data final do período contábil a que se referem às demonstrações contábeis. São exemplos. Então, a priori, a gente tem dois aqui que a gente poderia considerar dentro daqueles exemplos que foram dados e anunciados. Primeiro, decisão ou pagamento em processo judicial após o final do período contábil a que se referem às demonstrações contábeis, confirmando que a entidade já tinha a obrigação presente ao final daquele período contábil. Mas lembra, né? Evento subsequente, então seria esse primeiro aqui, ó. Vamos voltar. Perda na justiça, mas ocorreu em fevereiro, né? Já tinha sido autorizada as demonstrações, então não é mais evento subsequente, tá? Poderia ser se ocorresse antes da autorização da demonstração, beleza?
Segundo, a obtenção de informação após período contábil, indicando que um ativo estava desvalorizado, ou que o montante de desvalorização previamente reconhecido precisa ser ajustado, como, por exemplo, falência do cliente, ou venda de estoque após o período contábil, que pode proporcionar uma realização, um valor realizável líquido diferente, tá? A norma vai falar também em determinação após o período contábil de custos de ativos comprados ou do valor de ativos recebidos em troca de ativos vendidos antes do final do período. Não tem exemplos assim lá, né? Determinação após o período contábil, que se refere às demonstrações contábeis de valor referente ao pagamento de participação nos lucros ou referente a gratificações. No caso da entidade, até o final do período, a que se refere às demonstrações, uma obrigação presente legal ou construtiva de fazer esses pagamentos em decorrência de eventos ocorridos antes daquela data. Também não é o caso específico dessa questão. Descoberta de fraude ou erros que mostram que as demonstrações estavam incorretas. Esse também, ó, e esse é em janeiro, ó, descoberta de erro na mensuração de ativo relevante. Então, esse é um caso em que a gente justificaria dizendo que é um evento subsequente que tem que ser originar um ajuste, tá? Então, esse é o único em questão. O da perda na justiça seria se fosse algo que ocorreu até a autorização das demonstrações contábeis, tá? Como foi depois, não há que se considerar, tá certo? Então, B também fomos, já respondemos. E letra C, explique quando os eventos subsequentes que não originam ajustes devem ser divulgados e quais informações. Justifique sua resposta. Então, não vai dizer, ó, se os eventos subsequentes ao período contábil são significativos, mas não originam ajustes, ou seja, não estão naquela lista que eu mostrei antes, sua divulgação, sua não divulgação pode influenciar decisões econômicas a serem tomadas. Então, você tem que divulgar, sim, tá? São exemplos que não originam ajustes, mas tem que ter divulgação. Combinação de negócios importantes, anúncio de plano para descontinuar a operação, compras importantes de ativos, classificação de ativos mantidos para venda, outras alienações ou desapropriações, destruição por incêndio seria uma que eu deveria mencionar, mas, voltando lá no nosso exemplo, ela é de fevereiro, é após autorizar as demonstrações, então eu não vou fazer isso. Se fosse no período até a autorização das demonstrações, eu colocaria perda por incêndio, tá? Anunciou o início de implementação de reestruturação, transações importantes, efetivas e potenciais envolvendo ações ordinárias subsequentes ao período contábil. Agora, outro, alterações extraordinariamente grandes nos preços de ativos na taxa de câmbio após o período contábil. Então, temos algum aqui? Temos, né? Declínio de valor justo de investimento decorrente de crise cambial. Então, esse aqui, sim, a gente não faz ajuste, mas a gente divulga, tá bom? Início de implementação de reestruturação importante, também, não é? A gente não faz ajuste, mas a gente divulga, tá? Que é esse aqui, ó, não ficou em negrito, mas esse aqui, anúncio início de implementação de reestruturação importante, tá? Então, esse e alteração decorrente de mudança no câmbio são dois exemplos, os dois lá de janeiro, que tem que ser ajustados. O do incêndio não, porque foi após a autorização, tá? Poderia ter o que também como exemplo? Alterações de alíquotas de impostos ou legislação tributária, assunção de compromissos ou de contingência passiva significativa, por exemplo, por meio de concessão de garantias, litígio importante proveniente exclusivamente de eventos após o período contábil. Então, seriam os casos. No específico da questão, o anúncio de início de implementação de reestruturação importante e alterações grandes nos preços decorrentes de taxa de câmbio. Seria o que a gente tinha que comentar na letra C, tá? E é isso que a gente tem para falar sobre essa questão 26 do EQT Perito, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia, tá certo? E no mais, vamos fechar aqui o vídeo só reforçando aqueles dois avisos do começo. Deixa uma curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.